iniciar, né? Para iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos terminar a administração eclesiástica. E hoje nós vamos estudar algo muito interessante, muito importante, né? Para o líder obreiro saber. Amém? Vamos orar, pedir a nossa irmã Evangelista para orar ao Senhor. Pai querido, quero te agradecer por mais esse dia, Senhor, que nos consegue estar aqui diante da tua presença, Pai querido, para aprender mais de ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, compreender a tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender o projeto que o Senhor tem na vida de cada um aqui nesta tarde, Pai. Usando poderosamente o apóstolo para falar nos nossos corações daquilo que nós precisamos entender, Senhor, para fazer a sua obra com excelência, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja conosco todos os dias. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por cada vida aqui, pelas vidas que estão chegando, Senhor. Vai cuidando, protegendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Vamos se acertar. Abra a sua apostila, por favor. Capítulo 5, página 25. Página 25. Página 25. Oi? Página 25. Página 25. Página 25, capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Capítulo 5, administração eclesiástica, as finanças da igreja. Nós vamos aprender no capítulo 5 e no capítulo 4, vamos estudar de trás para frente. Vamos estudar na semana passada o capítulo 6, então hoje nós vamos estudar o 5 e o 4. O 5 vai falar das finanças da igreja. Jesus enfatizou a importância de calcular o custo antes que você tome decisões espirituais. Ele usou dois exemplos naturais: aquele de um homem que edifica uma torre e de um rei que vai à guerra. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se os meios para concluí-la, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Lucas 14, 28 ao 32. Por esses exemplos, Jesus ilustrou a importância de se calcular custos antes de você fazer um compromisso. Quais são os custos de servir como líder espiritual? O líder que não sabe renunciar jamais será um líder segundo o coração de Deus. O custo é alto. Jesus pagou com sangue e nós temos que dar a vida também. O líder deve ter disciplina nas finanças pessoais, nos compromissos com o seu trabalho, na atenção às reuniões de suas tarefas, na oração diária, no estudo das escrituras, nos jejuns, na administração do seu tempo, na ordem de prioridade das pessoas em sua vida. Então, nós vamos começar a falar sobre finanças. E falar em finanças é disciplina, né? Disciplina, administração, controle. Então, o líder tem que ter a sua vida disciplinada financeiramente.
tem que ter a sua vida organizada. Ele diz a Bíblia que se ele não organizar a sua vida, como ele vai organizar a igreja de Deus? Não é verdade? Ele tem que ter a sua vida sob controle. Ele tem que ter entendimento como fazer com as suas finanças para funcionar, não importa como seja. Se é pouco, se é muito, vai depender da administração. Bem? Então Jesus ele enfatizou a necessidade do cálculo, de você fazer contas. É isso? Jesus ele pregou a fé, você tem que andar pela fé, você não precisa calcular, não precisa se prevenir. Não, você tem que fazer contas. Bem? Você tem que traçar objetivos, e esse objetivo deve ser traçado não movidos pelo dinheiro que você tem, mas calculado com responsabilidade naquilo que você faz. Amém? Então, nós vamos aprender a mexer com o dinheiro da igreja hoje. Mas antes, foi falado aqui que o líder ele tem que saber renunciar. O líder que não sabe renunciar, ele não vai vencer. Ele nunca vai ser um líder verdadeiramente. E a gente tem que renunciar todos os dias. Amém? Tem que renunciar sobre várias coisas. O líder, ele não pode ser uma pessoa almática. Diga, almática. O que é uma pessoa almática? É uma pessoa que é controlada pela alma. A alma é o quê? A sede dos nossos sentimentos. E sentir é algo maravilhoso. Deus nos deu esse. Só que os nossos sentimentos ficaram abalados com o pecado. Então, quem vive pelo sentimento vai tomar sempre decisões erradas. Quem vive pelo sentimento vai sempre viver inseguro, infeliz, não importa o que tenha. Mas nós temos que ser o quê? Espirituais. O que quer dizer espiritual? Uma pessoa que vive sob o controle do Espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é um boneco. O corpo é um boneco. De barro, que volta ao barro. E na verdade ele está a comando. Ou da alma ou do espírito. Seu espírito. Se você tivesse só alma, como um animal, você teria as emoções do animal. Depois morreria, toda a história acabou ali. Mas você tem o quê? Você tem um espírito. O seu espírito deu o quê? Deu imortalidade à sua alma. E ele precisa governar a sua alma. O espírito de quem não tem Jesus é um espírito que está fragilizado e morte. Quando aceitamos Jesus, então nosso espírito é o quê? Ressuscitado. E aí ele precisa crescer, precisa se alimentar, para que ele possa o quê? Controlar a alma. Então a gente não vive de sentimento. Eu estou com vontade. Eu vou fazer isso porque eu estou com vontade. Eu vou fazer isso porque eu estou com vontade. Entende? A gente não pode viver de emoções. A gente pode viver emoções no sentido de trabalhar com elas. Nós somos emoções, todo nosso organismo é emoção, né? Mas elas não podem nos dominar. Nós temos que estar dominados pela vontade de Deus através da ação do Espírito. O nosso Espírito aliado com o Espírito de Deus tem que comandar a nossa vida. A gente não pode fazer o que tem vontade. Não é verdade? Todo mundo tem vontade. Nós temos que fazer o que é correto. Nós temos que atender os princípios. Amém? Então, uma vez fazendo o que é correto, atendendo os princípios, nós vamos ser condicionados a ter boas emoções. Mas se a gente não obedece a princípios, nós vamos ser condicionados pela nossa alma, uma pessoa almática, a viver emoções que não agradam a Deus. Então, o líder precisa ser o quê? Espiritual e não almático. Para que ele seja espiritual, ele tem que ter disciplina. Glória a Deus. Ele falar que ele vai fazer, né? Tem que calcular, posso, dar. Quando ele dá uma palavra, ele tem que o quê? Ele tem que ter disciplina para realizar, né? Então, nós precisamos ter disciplina nas finanças pessoais. E se nós não tivermos disciplina nas finanças pessoais como líder, nós vamos colocar a igreja na mesma dificuldade que nós, da nossa vida financeira, certo? Disciplina em casa, com os filhos, né? Nós estamos hoje vivendo um grande desafio da igreja em relação à criança, né? Normalmente criança é de obreiro. Então o que acontece? Se o líder não controlar seus filhos, ele jamais vai controlar ele. Não é verdade? Você não tem como absolutamente
Você não é Deus, mas você tem que ser uma pessoa disciplinada. Você tem que ter uma família disciplinada. Nos compromissos com o seu trabalho, você tem que ser disciplinado no seu trabalho. Eu disse que, uma aula passou aí, se a pessoa é um mau funcionário, um cegão, um ceguete, né? Que chega atrasado, que enrola, na verdade falta serviço a todo, vai ser um líder exatamente assim. Como o pastor vai usurpar o dia da igreja sem trabalhar. Essa é uma vergonha, quando a pessoa ganha algo que ele não merece. A Bíblia diz que quem não trabalha deve o quê? Deve passar fome, não ganhar. Amém? Então quem não trabalha tem que passar fome, não é que está no momento delicado de desemprego, mas quem é preguiçoso. Então se a pessoa tem esse problema na vida secular, tem que tratar, porque quando for um líder, você tem que, Jesus chamou muitos ocupados, como pescador, médico, não é verdade? Jesus chamou cobrador de impostos, sempre gente trabalhadora, ocupada. Jesus não chama de desocupado, Jesus chama o ocupado. Amém? Então, o líder tem que ter esse posicionamento. Atenção nas reuniões, em suas tarefas, né? Compromisso com suas tarefas. O líder não pode estar ficando toda hora sendo lembrado de determinadas coisas. Ele tem um compromisso, ele vai cumprir aquele compromisso. Né? A oração diária, o líder que não ora, ele é derrotado no mundo espiritual. O estudo das escrituras, ele pode ser intelectual em qualquer área que ele quiser, mas se ele não for conhecedor da escritura, ele leva o povo a perecer, ele leva o povo a pecar. Né? A Bíblia diz: meu povo erra por falta de conhecimento. Né? Então o líder tem que ter disciplina das escrituras, tem que ter lido a Bíblia várias vezes. Como que ele vai defender a palavra de Deus se ele não leu a Bíblia uma vez? Né? Não conhece o livro de maneira geral. A Bíblia ela não é um livro que você lê uma vez e acabou, é um livro de revelação. Então você lê uma vez, lê duas, lê três, está lendo sistematicamente, mas ao mesmo tempo está lendo outros livros, outras situações, está lendo versículos isolados, você tem que ler a Bíblia. Amém? Porque senão você não vai ter condição de ensinar as pessoas. No jejum, tem que ter disciplina no jejum. Na administração do seu tempo, não existe não tive tempo, existe não dei prioridade. E às vezes a gente não pode dar prioridade a determinadas coisas, porque senão você vai tirar o que é prioridade. Amém? Então você tem que ter noções de prioridade, ordem de prioridade na sua vida. A administração financeira deve ser feita da seguinte forma: na igreja. Né? Por exemplo, vocês vão fazer um trabalho, apresentar semana que vem, trazer semana que vem. Você vai organizar uma igreja. Né? Então, você vai ter o nome dessa igreja, o nome desse ministério, você vai ter que criar toda a estrutura. Né? Você já aprendeu já na aula anterior sobre os ministérios que compõem essa igreja. É isso? A igreja tem que ter ministério. É isso? A igreja tem que ter documentação. A igreja tem que ter estrutura financeira. Né? A igreja tem que ter líderes. Então você vai colocar isso tudo no papel. O que a igreja tem? Né? O que a igreja tem? Como que organiza uma igreja? Então, você vai fazer um resumo de um resumo. Você vai fazer um estatuto completo. Vai pegar os títulos principais, né? Só para você demonstrar que você tem o conhecimento disso. E se você quiser pesquisar, melhor ainda. Mas a apostila tem tudo que você precisa para fazer um resumo de forma organizada, em ordem. A apostila não está em ordem, está por assuntos. Então você vai colocar em ordem como você vai estabelecer uma igreja. Você pode falar um pouco mais sobre prioridade? Prioridade? O que você quer saber sobre prioridade? Então, acontece com você, né? Administrar seu tempo e na ordem de prioridade das pessoas que estudam. Qual é o princípio? Como que eu devo começar a compreender as minhas prioridades? Né? Que tipo de ordem eu posso começar a fazer um estudo da minha prioridade? A primeira prioridade
relativo a Deus é prioridade acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa. Por exemplo, a leitura da Bíblia, a oração, que é um relacionamento direto. Você orando, você fala com Deus, você lembra da Bíblia, Deus fala com você, a prioridade é assim, relacionamento com Deus. Antes da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, de tudo, a oração e a postura, as escrituras, tem que vir em primeiro lugar no relacionamento com Deus. É materialização do relacionamento com Deus. Segundo, a família. Família é prioridade. Então, tem dois problemas sérios para resolver. Um deles é da família, tem que resolver da família primeiro. Não dos outros. Primeiro da família. Primeiro preservar a família. Né? Terceiro, você tem compromisso com a igreja, com o trabalho, então você precisa julgar o que é fundamental. Naquele momento, o que não pode ser deixado para outro dia? O que não pode ser deixado para daqui a 1 hora? O que não pode ser deixado para depois? Então você estabelece isso, uma noção clara disso. Né? Não fazer coisas fúteis, por exemplo, às vezes dormir 2 horas no horário que é do trabalho. Aquela hora pode ser deixada para dormir à noite. Entende? E a gente vai dormir no horário que puder. Uma pessoa chamou para fazer alguma coisa, você atendeu alguma necessidade, e só que você tem uma outra que já estava combinada, aquela outra vai gerar uma consequência imediata. Então você não pode. E a gente fala, fulano não tive tempo. Não. Não tem prioridade esse assunto seu. Porque esse assunto seu não era prioridade em relação ao outro motivo. Não te liguei porque eu esqueci. Não te liguei porque tinha outra coisa muito séria para resolver. Certo? As finanças, por exemplo. Você, como líder, você tem que ter prioridade nas finanças. Quem que paga primeiro? Na verdade, primeiro é o dízimo do Senhor. Primeiro são os seus compromissos com Deus. Sempre Deus encabeça. Sempre, qualquer relação de prioridade na nossa vida, Deus tem que ser o primeiro. Amém? Então, nas finanças, primeiro o dízimo do Senhor. Depois vem o quê? Os compromissos fixos. Né? Você fala que depois vem a dívida. Não, primeiro compromisso fixo. Compromisso que você tem todo mês. Não adianta você pular ele. Você pular ele vai ficar dobrado no mês, triplicar no outro. Então você tem que comer, você tem que morar, você tem que pagar água, você tem que pagar energia. Então compromissos fixos, tem que ser prioridades. O aluguel, seja. Depois do compromisso fixo, vem os seus compromissos morais. Tem que pagar, agora eu vou aproveitar, vou tirar para comprar um carro, para lazer, não, vai pagar as suas contas. Né? Pagar os compromissos que assumiu. A loja, a prestação, preferencialmente na data correta para fugir dos juros. Né? Isso resolvido, então você vai sobrar algo para você o quê? Estabelecer como investimentos, como valores para você sair de uma família para outro lugar, juntar para poder lá na frente fazer um investimento melhor. Então, se você não tiver noção clara desses princípios, a gente vai estar em problema. E outra coisa, tem que andar, o bom é sempre andar um mês na frente. Mas se não conseguir andar um mês na frente, pelo menos no momento você anda em dia com as coisas do mês. Nunca pagando hoje do que é do mês passado, sempre fugir disso. Sempre lutar para escapar disso. Né? De coisas passadas pagando hoje, não ser compromisso firmado, planejamento de investimento a longo prazo. Né? Agora, coisas que eram para ser pagas no mês passado, vai ser paga esse mês gerando juro, não dá bom, tem que melhorar esse tipo de administração. Muito bom, José fez isso, em que depois de um tempo você tenha um mês na frente, né? E você possa pagar tudo à vista, depois de receber, pagar tudo à vista, depois de receber, né? Você tem um controle maior das suas finanças. Esse é o ideal. É isso? A gente tem que cuidar de viver esse ideal. Pelo menos vive em dia. Porque se você vive em dia, então o que acontece? Você tem um problema, uma dificuldade, tem tempo que você resolver nos próximos 1, 2 meses e se adequar à nova realidade que você está vivendo. Vai ter problema? Vai. Mas você consegue administrar. Agora já está enrolado, 2, 3 vezes enrolado, você não tem a sua fatalidade, tá bom. Tá bom. Está enrolado mesmo, tem que tomar outras decisões. Então, o líder precisa viver com prioridade. Não é isso? Pois está atendendo uma pessoa. Chegou outra, mais apressada, que quer ocupar a vaga daquela pessoa. Você tem que respeitar a ordem de prioridade, que chegou primeiro. Mas você está conversando com a pessoa, de repente a outra lá caiu, espumando no chão. Não, a prioridade é ficar com essa pessoa. Não, a prioridade agora é o outro.
está passando mal, você não dá licença. Entende? Então você tem que ter noção clara do que é prioridade, o que é, mas o que é prioridade? Aquilo tem que ser feito naquele momento, para gerar o mínimo de consequência possível pelos atrasos. Ok? Isso é fundamental. O grande problema da vida das pessoas é falta de prioridade, falta de administração, de tempo, de finanças e etc. Ok? Então, na administração financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é eleger tesoureiros. Amém? Você tem que eleger tesoureiros. Tesoureiro, nunca você pode ter um. Tesoureiros tem que ter no mínimo 2 pessoas. Para dar o quê? Transparência ao trabalho. Para proteger o tesoureiro. Ok? Então você vai mexer com dinheiro, você tem que ter 2 pessoas próximas. Vai pegar o recurso lá no gasofilácio da igreja. Tem que ser, aquele valor tem que ser conferido por 2 pessoas no mínimo. Certo? Por quê? Porque você vai proteger. A pessoa pega um envelope de dízimo, coloca R$200, uma pessoa que quer prejudicar você, quer prejudicar o obreiro, quer prejudicar a igreja. Coloca R$200 ou não coloca nada e registra R$500. E aí você, o senhor sozinho, um obreiro, pega aquele envelope, não tem nada, descarta. Então a pessoa fala, ó, tem um envelope aí, anotado R$500, e eu dizimei. Cadê o registro desse recurso? Não, o tesoureiro falou que não tinha nada. Tinha, eu coloquei, eu tenho testemunho que tinha. E se o tesoureiro ou o obreiro não abriu 2 para olhar e falar, não tinha nada. Não tinha nada, o envelope dele estava vazio. Causou-nos até espanto no envelope com um valor desse, sem o número correspondente, causou espanto. Eu até mostrei o irmão que estava ao lado, porque não tinha. Então você, o que está o quê? Protegido por uma testemunha. Então o tesoureiro nunca deve trabalhar sozinho. Abre-se uma conta corrente em um banco de alcance nacional. A igreja nunca pode ficar trabalhando com um banco que só tem uma cidade. Se ela tiver visão de várias igrejas. Ela tem que pensar que ela tem que ter uma conta no local em que tenha o maior número possível de agências no país. Ok? Então você vai abrir uma conta, tem que abrir um banco que em qualquer lugar os obreiros, os missionários possam acessar o banco que a igreja tem conta. Onde a movimentação deve ser feita pelo tesoureiro, com a sua assinatura dos cheques, também pelo presidente. Então o cheque da igreja é assinado por quem? Pelo presidente e pelo tesoureiro. O tesoureiro vai ter as necessidades, vai fazer os cheques, vai assinar, mas aquele cheque, se for lá, ele não entra. Ele só entra se o presidente assinar também. Entende? Então, tudo para gerar o quê? Transparência. Certo? Segundo, deve eleger uma comissão de contas para análise dos movimentos. Tudo que se faz de tesouraria, movimentação, tudo durante o mês, é sempre muito técnica, de acordo com as necessidades, vez por outra, reunião se programada, tesouraria, presidente, pastor, grupo, se reúne para conversar sobre aquilo, para ver, analisar, ver detalhes, etc. Certo? Você precisa ter uma comissão de contas para analisar os movimentos, fazer programações, instituir administrações, analisar crises, né? Como não fazer esse mesmo número de despesa, como precisamos colocar isso, colocar aquilo, gastar aquilo, tal, e as notas, conferir isso, conferir aquilo. Tem uma comissão para estudar isso em represente a igreja. Amém? Ensinar a igreja a missão ou núcleo a contribuir. Tem muito obreiro que ele tem vergonha de falar de dinheiro. É isso? Ele tem vergonha. Ele não se sente à vontade na hora de ensinar a respeito dos recursos financeiros. Recursos esses que são fundamentais para a existência da igreja. Fundamentais para que a igreja possa se desenvolver. E ao mesmo tempo, bíblicos. Né? Ensinos bíblicos que produzem o quê? Bênção na vida das pessoas. Mas por que o obreiro ele é constrangido a falar? 2 razões primordiais. Número 1, ele não é fiel.
Ele não é fiel, certo? Ele não é fiel. Ele tem dúvidas quanto ao assunto, ele não contribui, às vezes ele tem certeza, mas ele não tem a fé de contribuir. Ele fica o quê? Um tanto constrangido. Número 2, as conversas do mundo. Muita conversa do mundo, que é isso, que é ladrão, etc. Aí ele chega no altar para falar com o povo, toda aquela gojerada que entra na cabeça dele, que ele deixou alimentar-se por ela, então ele tem dificuldade de falar sobre o assunto com a igreja. E aí ele causa 2 problemas. Número 3 problemas. Primeiro, a igreja não rompe. A igreja não consegue estruturar-se. Número 2, ele gera problema na vida dele, porque ele não é abençoado, porque ele fica fazendo 2, 3 trabalhos, chega na igreja do culto, correndo, tudo bagunçado, aquela confusão toda, ele não consegue organizar a igreja corretamente, não tem tempo. Número 3, ele ensina o povo a ser amaldiçoado, não ser próximo, não ser abençoado. Então ele só gera problema. Por quê? Porque não é fiel, não tem coragem de falar. Ou então, é um homem fiel, o papel dele, mas as conversas do mundo atingem ele. Ele prefere ouvir o mundo que ouvir a palavra. E ele diz claramente, nós não temos como falar nisso. Deixa eu falar outra coisa, para ser um tempo. Isso é um problema sério na vida de um obreiro que é líder de uma obra. Dízimo, a palavra já diz, 10% dos rendimentos. Tem que explicar detalhadamente isso para a pessoa. É o empresário, como que ele faz? Ele normalmente vai tirar 10%, se é ele, vai dizer mais 10% da retirada dele. Né? Se a empresa dele vai dizer mais 10% do lucro, e não de tudo que a empresa rende. A empresa rende, mas a empresa também tem os custos. Então, tira o lucro do lucro de 10%. Funcionário carteira assinada, ele vai tirar 10% do bruto. Se ele tirar 10% do bruto, ele não tem que ficar dizimando quando ele recebe benefícios desse valor. Mas se ele vai dar 10% do líquido, então toda vez que ele tiver benefícios extras, ele tem que completar os 10% de cada valor específico tirado. Né? Então, de acordo com a fé de cada um, mas o princípio é que tudo que entra tem que ser debitado 10% para o Senhor. E dízimo é relação direta com Ele. Dízimo é fidelidade a Deus, é aliança com Deus. O crente que não é dizimista, ele não é fiel a mais nada. A mais nada. Porque o dízimo é um princípio especial. É aquilo que você não está dando para ninguém, está dando para Deus. Trazer a mim. Agora, a oferta é um compromisso que nós temos com a igreja. E quando você leva a oferta para a igreja, você é responsável por ela. E aí, normalmente, a oferta que você traz à igreja, a Bíblia fala de abundância. O dízimo fala de repreender o devorador. A oferta fala de abundância. Não adianta ter um devorador preso se você não tem abundância, vai ver nas contas. Agora, você tem que ter um conjunto de operações. Né? O Senhor amarra o devorador e você determina o quanto você vai ser abençoado através da sua capacidade de desprendimento de ofertar na casa do Senhor. Você tem que dizer isso para a igreja. Amém? A oferta missionária é um ato específico de um grau de fé avançado que obriga imediatamente uma resposta no mundo espiritual. A mulher que ofertou a casa para Eliseu, aquela mulher ela teve um filho e ela disse que não queria nada. Eliseu falou: eu sou obrigado a ministrar algo na vida dessa mulher. Entendeu? Porque quem oferta em missões, ele não tem jeito. Só que a gente faz essas ofertas de uma forma muito simbólica. A gente não tem a coragem de realmente exercer a fé com plenitude. A gente faz as coisas medidas, calculadas, dentro de um limite. Né? A oferta de primícia. Eu estou falando, está tudo escrito aí detalhado aqui, estou falando aí aleatório, mas está tudo escrito para você usar isso, porque no seu trabalho você tem que discriminar. A oferta de primícia é o compromisso, é a aliança que você tem com quem? Com o seu líder. Né? Quando você dá oferta a quem precisa, você está dando uma esmola, você está dando algo com misericórdia. Quando você dá a alguém que não precisa, você está dando o quê? Honra. Então, quando você primicia, quem já pratica a primícia, aqui sabe disso, você se sente o quê? Aliançado a essa pessoa. Então, você reconhece que existe uma cobertura espiritual sobre você. Reconhece isso com recurso.
Quando você entrega o dízimo, você reconhece que Deus é sobre tudo, você reconhece isso com recurso. Quando você dá oferta à sua igreja, para as necessidades da igreja, você diz, eu sou responsável por essa igreja, você reconhece com recurso. Né? Ah, posso mais muito dinheiro, você tem que ver o Antigo Testamento, como é que funcionava. Né? Não se ia o tempo sem oferta. Né? E boi, ovelha, cabrito, oferta dos pecados voluntários, involuntários, pecado oculto, oferta para apresentar a criança no casamento, né? Oferta pelo pecado expiado, o holocausto, né? Cada festa tinha uma oferta específica. Ah, apóstolo, acabou as ofertas do tempo da lei. Não acabou nada, a oferta é um princípio. Bem? É um princípio. Era vaca, era boi, Jesus substituiu, agora é dinheiro. Se você olhar direitinho, o dinheiro ele ocupa na vida da gente um espaço fundamental na vida do cristão verdadeiro, como ocupa um espaço fundamental também na vida da pessoa que não está convertida e que é servo de Mamon. Então, quando você está disposto a dar, quando você está disposto a contribuir, Deus também está disposto a te abençoar. Se você não está disposto a abrir mão do que você tem o quê? Avareza, usura, e Deus não vai te abençoar. Então a gente vê pastores, líderes, na hora de ofertar, que oferta sempre miséria. A gente vê isso. Os trabalhos que só se reúnem pastores, liderança, né? Às vezes você tira uma oferta com o povo tira uma oferta de honra. Aí você vai tirar uma oferta com um grupo de pastores, miséria. Então o que eles fazem? Ensina o povo uma coisa que não pratica. Ou então, nem ensina, porque não pratica, fica acanhado para ensinar, porque não é dizimista. Né? É dizimista. Oferta, pega lá, porque a moedinha é maravilhosa, quando você só tem as moedinhas. Agora, a moedinha dada para poder representar o seu compromisso que você tem com a igreja, sua aliança que você tem com sua cobertura espiritual, sua aliança que você tem com Deus através do dízimo, é miséria. Né? Então o que acontece com isso? Quando a pessoa vai levar uma oferta diante do altar, o líder, ele que é um ensinador, doutrinador, ele tem que ter consciência que ele está fazendo o seu melhor. E ele tem que estar o quê? Na frente, dando exemplo para o povo de como ser fiel. E tem que ser abençoado. O líder tem que ser abençoado. Se o líder não é abençoado, então o povo vai seguir como? O líder tem que ser abençoado. E o que é ser abençoado? É andar com carrão, etc. Não, é ser próximo, é ter tudo o que é necessário. Amém? Que Deus honra. Salvo numa condição especial, perseguição, crise no país, ele está preparado, tanto para ter muito, quanto para ter o suficiente, quanto para ter pouco. O problema que vier, ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus para enfrentar. Amém? Mas isso não é a regra da vida. A regra da vida é que ele ensina que existe um Deus que retribui aquilo que se faz pela fé. Porque esse Deus tem que funcionar na vida dele também, começando na vida dele. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Número 4. Esses valores que você recolheu lá na frente, lá no gasofilácio, devem ser depositados nessa conta que você abriu, em nome da igreja, e utilizados como pagamentos em cheques ou transferências bancárias. Então, quando você, a fim de que fique registrado. Então, quando entrou no culto de hoje, entrou R$1.000. Oh, glória! Aleluia! Entrou R$1.000. Vamos dar R$100 para ela, vamos emprestar 500 para Dani, vamos. Você tem que colocar esse dinheiro numa conta. E agora esse dinheiro vai precisar sair da conta. Como que ele sai da conta? Através de um cheque ou de uma transferência bancária. Então, se um cheque saiu, uma transferência bancária foi feita, tem que ter o quê? Um argumento. Tem que ter o quê? Um motivo. E o motivo tem que ser o quê? Administrativo, tem que ser novo. Tem que ser dentro do estatuto da igreja. Bem? Dinheiro de igreja não é dinheiro da nossa casa. Eu chego na minha casa, o dinheiro é meu, o problema é meu. Bem? Eu gasto do jeito que eu quiser. Não é verdade? Eu dou para quem quiser, eu faço. Se você trabalha com uma instituição, você tem que obedecer os estatutos, as prioridades dessa instituição.
Glória a Deus. Você vai ver que seu estatuto diz o quê? Sobre o dinheiro. Você tem que manter a igreja em ordem, com prioridade de pagamentos. Né? Então alguém chega, por exemplo, e fala com a irmã Altina: ô Altina, eu estou no desespero. Qual é o desespero, irmão? Preciso de 5 mil reais urgente. Aí a irmã Altina vem na cabeça dela: meu Deus, eu tenho 5 mil reais em casa. Guarda aí. Fiquei apertada aí. Vou ter que abençoar meu irmão, porque meu irmão está precisando. Só que esse meu irmão ele pode pagar ou pode não pagar. Se ele pagar, estou preparado para abençoar? Não estou, porque esse dinheiro é o dinheiro. Eu tenho que pagar o aluguel da igreja. Se houver problema com esse irmão e esse dinheiro não aparecer, o aluguel dele ficar sem pago. O dono do salão tem paciência quando eu alugo a casa dele em meu nome, porque ele sabe que eu posso estar enrolado ali. Se eu quiser, eu enrolo ele 2 meses lá sem sair. Agora a igreja não. Você atrasa um dia para você ver o que acontece. Nosso inquilino vem aqui admirar, nosso inquilino não, nosso senhorio, né? Vem aqui para admirar e fala: poxa, que trabalho bacana que vocês estão fazendo. Agora, por que o trabalho é bacana? Porque quando chega no dia do vencimento, já está feito. A sociedade já foi feito. Atrasa para você ver. Aí, a Altina pegou o dinheiro na boa intenção, o dinheiro que era para pagar o aluguel, fez um empréstimo para o irmão. O irmão era gente boa. Só que o irmão, o que aconteceu? Morreu. Depois vai explicar para o inquilino que você não pagou porque o irmão morreu. Né? Depois a diretoria da igreja vai te chamar, perguntar por que você entra no risco de oferta, você não pagou o aluguel. Resultado, você está enrolado e colocou a sua administração em quê? Em sob suspeita. Então, dinheiro na igreja tem que ser feito com transparência e lisura. Glória a Deus. Dinheiro de igreja, com dinheiro de igreja, você não deve brincar. Primeiro que é dinheiro. Amém? É para administrar bem. Melhor do que o seu mordomo. Glória a Deus. Seu mordomo das suas coisas, muito mais das coisas de Deus. Então você não pode brincar. Não pode pegar, por exemplo, um cheque. Eu recebi um cheque da fulana de tal de 10 mil reais, vou pedir para trocar aqui na igreja. Não pode. Você não pode. Quando é que você justifica aí? Você tirou 10 mil e tal, em dinheiro, foi depositado na conta, agora saiu para cobrir o cheque. Não pode, tem que ter responsabilidade fiscal. Ok? E se você for interpelado, tanto pela justiça em algum momento, não, pode, isso tem nada a ver. Tem nada a ver com a nossa igreja pequenininha. Aí amanhã a igreja começa a faturar 500 mil, 1 milhão. Com vários compromissos. Compram a mídia. Aí a Receita Federal vem em cima. Aí arruma uma perseguição com alguém aí que fica incomodado com a igreja, bate o Ministério Público. Aí olha as contas da igreja, não tem problema nenhum. No ano 2 da igreja, que a igreja andava bem à vontade e fazia o que queria com o dinheiro. Vai lá atrás, vai pegar aquele problema para trazer como se fosse de hoje, vai colocar na mídia e vai destruir a imagem da instituição. E depois que você for na justiça para dizer que naquela época você não tinha uma administração ainda correta, etc., que tudo está acertado, que tudo lá, embora tenha aqueles problemas, foi com lisura, foi 100%. Até você explicar isso, já chacoalhou o nome da igreja. E aí você não vai ter oportunidade, na mesma mídia, para dizer tudo aquilo que você realizou e que você fez que estava correto. Então nós não podemos brincar com o dinheiro de igreja. Quem está entendendo que agora é Deus? A igreja pode administrar do jeito que ela entender melhor, dentro do seu estatuto. Ninguém tem que se meter, tem que fazer. Não, a igreja pode decidir tudo que ela vai fazer dentro do seu estatuto, mas aquilo que ela decidir, ela tem que cumprir com muita responsabilidade. Amém? Amém? Todos os pagamentos só poderão ser feitos mediante a comprovação de nota fiscal ou recibos apropriados. Então você fez um pagamento, você tem que ter, saiu o dinheiro da igreja, tem que ter, é isso que a sociedade chama, recibo. É uma luta, porque às vezes detalhes e coisas pequenas, não tenho nota, não tenho
sei o quê, você está comprando uma empresa, não vou ler isso com nota. Tem que ter. Tem que ter. Porque se o dinheiro entrou de dízimo e oferta, entrou no banco, está na conta, vai sair, tem que ter justificativa. E a justificativa é através das notas fiscais. Bem? Então, líder de missão, por exemplo, líder de congregação, de igreja, já tem que sair daqui com isso bem claro. Então ele fica numa luta terrível lá no trabalho, porque faz tudo com papel de pão, né, e não quer assumir os compromissos, não quer fazer direito. Para que nota? Não, o Zezinho da padaria não dá nota, então não compra o Zezinho, vai comprar, mas tem nota, vai lá, mas cara, vai ter que comprar. Você tem compromisso. É mesmo que hoje não existe mais desculpa, né? Qualquer pessoa física pode tirar uma nota funcional. Verdade. Né? O governo apertou, claro, o governo resolveu toda essa questão. Hoje não tem desculpa, mas a gente insiste, né, em ficar cheio de desculpa para não fazer as coisas que é correto, fazer as coisas que é certo. Igreja, por exemplo, tem a mania, o diabo nos persegue, isso é claro. Aí tem mania, a gente pegar as perseguições do diabo, né, e usar como desculpa a gente administrar mal. Não é verdade? Não, por que está fazendo isso para a igreja? Porque você foi incompetente na administração. Não, mas não foi o diabo. O diabo aproveitou a situação. Né? O diabo aproveitou a situação. Então, você tem que ter clareza em relação a isso, para que você possa ter uma administração do risco. Toda a movimentação de recebimentos e pagamentos deve ser relacionada em planilha própria, devidamente comprovadas, assinado pelo responsável legal, tesoureiro, comissão de contas, enviado para o contador, para conferência e lançamento em declarações para efeito jurídico. Então, o tesoureiro pegou o dinheiro no gasofilácio, contou com alguém junto com ele, depositou na conta bancária, fez os pagamentos com nota fiscal, certo? Tem uma planilha contando a história de tudo isso que foi feito, quando entrou, o dia que entrou, certo? Se foi dízimo, se foi oferta, qual culto que foi, certo? Que foi para a conta, saiu para quê? Em cheque, transferência. O tesoureiro tem uma planilha. Você, quando for pedir um trabalho, você vai sair com essa planilha daqui, certo? No seu notebook, na sua. E aí o que você vai fazer? Tem que preencher. Ele é histórico, é um papel que conta toda a movimentação do mês. É ali que está a sua defesa, o resto é o anexo, notas, recibos e etc. Né, que vem acompanhando isso aqui. E vai para onde? Ah, vai guardar numa gavetinha lá no fundo da igreja? Não, vai levar para o contador da igreja. O contador vai olhar, vai fiscalizar. Ele ficar cada vez mais atento a isso. Também fiscalizar o contador, se o contador está fazendo de fato. Né? O contador vai olhar, conferir, chamar a atenção, a nota tal não vale. Essa nota aí não é tal. Olha, vocês estão, o contador tem autonomia para chamar a atenção se tiver alguma coisa errada. Por quê? Porque o contador, quando assinar, significa que as contas estão corretas. Ele está dando a palavra dele, o número dele, né? De que as coisas estão corretas. É isso dele. Né? Então, ele é contador, né? Trabalha no escritório de contabilidade que a gente tem a igreja hoje, deixa as contas lá. Inclusive, vou transferir para dele, que está aberto, né? O escritório já está aberto? Glória a Deus. Então nós vamos dar prioridade ao nosso irmão, né? Vamos tirar de lá e vamos, nossa contabilidade, ficar com ele. 2 vezes já é hoje, agora vai ficar juridicamente também, né? Então o contador não vai ficar assinando qualquer papelzinho de pau que você mandou. Não, a igreja aqui é pequenininha, não tem que estar organizada. Não é só organizar de pequeno, não é verdade? Porque quando for grande fica difícil. Não é isso? Então, você precisa ter um contador. A igreja deve administrar suas contas com muita sabedoria, não atrasar pagamentos de compromisso, só se comprometer com despesas fixas que tenha condição de arcar, não emprestar o nome da instituição para negócios particulares, não trocar cheque de terceiro e nome da instituição. Faltou um detalhe aqui também, do item de número 3, só para a gente, para vocês ficarem bem orientado, a oferta do segundo domingo do mês de cada igreja nossa é a oferta de missões. Essa oferta que diz que uma igreja está aliançada com outra, está filiada. Por quê?
Porque uma igreja que tira uma oferta por meio do dízimo e oferece para que a missão do projeto funcione, é uma igreja que tem compromisso com a obra missionária. A igreja que não faz isso, ela não tem compromisso com a obra missionária, pelo menos desse trabalho. Então, o que acontece com muitos obreiros? É uma luta para mandar oferta missionária. Não manda. Não manda oferta. Tem que ter uma pessoa, para depois do curso de missões, ligar todo mês lembrando a mesma coisa. Olha, no domingo passado, foi culto de, repete aí, missão. Curso de missões é oferta de. O irmão já tem o número da conta? Já tem 1 ano e meio que tem o número da conta. O senhor podia fazer a gentileza de acreditar essa semana? Eu esqueci, fulano esqueceu, vou ver. Por favor, o senhor poderia fazer o depósito com identificação? Ou então ligar para nós para pedir o valor que foi depositado? Tá bom, não faz, eu tenho que ligar de novo. Olha, eu tenho dinheiro aqui, apareceu R$100 por acaso, foi daí, um trabalho inútil, você é um líder, é verdade ou não é? Você é um líder. Chegou o segundo domingo, você vai com prazer, irmãos, hoje, eu visito muitas igrejas nossas, segundo domingo de missões passa batido normal, verdade ou não é? Normal, oferta não, é oferta de missões. Então você como líder vai fazer o quê? Irmãos, hoje é oferta de missões. Hoje é o dia que você oferta, esse recurso vai, toda ação missionária, mas essa vai diretamente para socorrer o próprio, diretamente. Então você faz uma oferta especial, querido. Amém? Os irmãos contribuem, a igreja tem, sempre tem. A igreja sempre tem. Portanto, essa é a maior oferta do mês. Amém? A igreja sempre tem. Então, você pega essa oferta, é um prazer, você é igual o dízimo, né? E tem obreiro que faz, sabe o quê? Tem obreiro que faz, sabe o quê? Ele pega essa oferta, vamos supor que a igreja dele dá R$10 mil. Gente, 10 mil por mês. Então 10% de 10 mil é quanto? 1.000. Então o que ele faz? A oferta deu R$300, R$400, ele vai completa para dar 1.000, para dar 10%. Entendeu? Então o obreiro o quê? Diferenciado, né? Tem visão. Então, você tem que ser esse tipo de obreiro, está entendendo, querido? Tem que ter esse tipo de pessoa que atende, está ligado, não precisa ficar sendo lembrado, não precisa ficar sendo toda hora batendo na tecla do mesmo assunto. Não, o líder de valor, ele é rápido, ele raciocina, ele é ligeiro, ele não olha só para o seu próprio umbigo, ele vê a necessidade da obra do outro. Amém? E Deus abençoe um líder assim. Glória a Deus. Número 8. O recolhimento de contribuição deverá ser feito em todas as reuniões e em envelope adequado. Né? Se eu já cheguei numa missão, está o povo lá colocando dinheiro no gasofilácio, no dinheiro. Nós não temos um sistema tão bonito de envelopes não estão à disposição. Por que? Para que isso? Quem faz errado, é bem mais fácil fazer certo. Não é verdade? Então, por que vocês estão sendo treinados? Né? Uma turma já foi do jeito que deu, vocês não têm direito. Amém? Mas as coisas bonitinhas, quer dizer, vou abrir um trabalho, vou abrir uma missão, vou começar um culto oficial, senhor tesoureiro, eu quero tudo da tesouraria, eu quero os envelopes, eu quero a planilha de controle financeiro, eu quero tudo direitinho, quero fazer bonitinho, quero fazer certinho. Amém? Então é assim que deve se portar um obreiro do Senhor. Não usar o CNPJ da igreja para comprar sem consentimento por escrito do presidente, em acordo com a tesouraria e comissões. CNPJ é uma coisa séria. Você vai ter acesso ao CNPJ da igreja, do projeto como todo, ou da sua igreja local. Né? Então você vai ter acesso. Existem dois tipos de CNPJ. Existe o CNPJ que regulamenta toda a denominação, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E tem o CNPJ é igual ao seu CPF. Quando você vai fazer uma compra, eles pedem a sua identidade, saber quem você é, se você é você B, né? Olhar na foto, ver a sua. E além disso, vai pedir o seu, o que vale mesmo é o quê? É a sua inscrição, com uma personalidade,
jurídica ou física, um compromisso, aquele número é o seu número de cadastro. Ali puxa, sabe que você está devendo alguma coisa. Ele é um número importante. Então a igreja ela é uma personalidade jurídica, ela tem o CPF de maneira geral. Mas cada igreja autônoma e as missões usam o CNPJ do projeto geral. E cada igreja que é registrada autônoma, que tem pastor presidente, ela vai criar o seu CNPJ local. Por exemplo, o projeto termina com o número 001, a primeira filial 002, terceira filial 003, ela vai comprar com o número dela, certo? Você não pode, vou comprar um carro, vou comprar o CNPJ da igreja. Não. Aí eu vou, lá no supermercado, eu vou comprar, não pode, aquilo é para a igreja. E mesmo para a igreja, você dirigente de uma congregação e de uma missão, não pode chegar lá no material de construção, comprar as coisas, chegar na loja de som, comprar as coisas, sem falar com o tesoureiro. O pastor Sacier, do CNPJ do projeto, então tem que falar com o pastor Salatiel comigo. Certo? Se eu não voltar, tudo bem, meu representante é o pastor Salatiel para o tesoureiro. E tem que ter autorização, por isso que ele tem que pegar pesado nisso. Esse dia me ligaram. Ele me ligou, olha, Paulo, tem um negócio aqui e tal, não foi entregue e tal. Sempre pegou uma igreja aliançada sem compromisso. O governo não vem, não está com a gente. Mas na hora de pegar o CNPJ para utilizar, não é verdade? E a empresa lá, como foi fazer a venda, pergunta se pediu a nossa autorização. Isso é um problema grave, não é verdade? Nós podíamos processar, porque não foi dada autorização. Então você vê o poder de fogo que você tem para comprar o que quiser. E o pessoal fala que crente é trapaceiro, não sei o que, crente é enrolado e tal, mas gosta de vender para quem sabe que isso é mentira. Pode vender para a igreja. Vai lá na padaria ali, aqui na Barra, eu digo tanto, porque ainda não está tão conhecido lá, e quando a frente na padaria, lá em qualquer lugar lá, para comprar, no Pinter, não sei o que, para comprar e dizer que é aqui da igreja. A possibilidade de levar é grande. E a gente avisou 1000 vezes, não vem sem ser possível. Por quê? Porque a igreja tem o quê? Credibilidade. Você vai ter o CNPJ na mão. Então você tem que ser um homem, uma mulher o quê? Honesta, sério. Não pode comprar, se é na igreja local, sem o seu tesoureiro, ter o conhecimento daquilo. Se é na igreja, se é do projeto, se é uma missão, então você não tem CNPJ, você sobrevive com o CNPJ do projeto nacional, então tem que falar com o apóstolo, tem que falar com o tesoureiro nacional. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É sério ou não é sério? Não é brincadeira não, é uma coisa séria. E Deus vai te levantar, mas você está atento, está acordado, está registrando, porque a hora que chegar a sua hora, você vai fazer direito no nome de Jesus. Essa apostila é para você ler todinha. Tá bom? Aliás, toda essa apostila é para você fazer um trabalho para entregar semana que vem, com o nome de uma denominação. Você vai criar o projeto, semeando renda de tal lugar, o país, quem sabe, onde Deus vai te mandar, né? E aí, se for o país onde Deus vai te mandar, você vai ter que ter mais um agravante. Você vai ter que estudar sobre as leis daquele país para ver como é que funciona lá, né? Mas se for dentro do Brasil, então está dentro da nossa realidade aqui, o Estado. Então, a Igreja Apostólica Semeando Rema, de Rio de Janeiro, Mato Grosso, e aí você vai colocar embaixo: presidente, vice-presidente, os ministérios dessa igreja, né? O alvo, a visão, o objetivo, como funciona a tesouraria, né? Como que é o estatuto, como que é as atas. Então você vai fazer isso, vai fazer um resumo disso para você focar o seu entendimento naquilo que você aprender. O líder de excelência, número 10, deve ser exemplo em todos esses princípios estatutários aqui. Caso contrário, será reprovado. Primeiro por Deus, em seguida pelo povo. Bem? Quem resolve ficar pulando cerquinha, uma hora Deus vai reprovar.
Depois que Deus reprovar, o povo reprova logo em seguida. Aí o povo começa a rebeliar, olha, tem que tirar, e eu no grupo, olha, tem que arrancar esse livro está acabando com ele. Aí chama o povo muitas vezes e revela. Na verdade, quem cometeu a rebeldia foi o líder que não fez as coisas como deveria ser. Glória a Deus. Então, pega essa lição para você, de que administrar o dinheiro da igreja é algo muito sério. Volte. Fala, irmão Tim. Posso falar para mim? Claro. Sobre o dízimo. Para quem já tem experiência, para quem já conhece, fica mais fácil de entender. Mas eu vejo assim que já escutei muitas controvérsias a respeito do dízimo. Como assim? O pregador, na hora de pregar, eu já ouvi várias versões sobre como devolver o dízimo. Alguns usam a palavra dar, outro doar. Eu ouvi uma vez um pastor falando da gente emprestar o nosso dízimo para Deus para ele poder nos abençoar. Então, assim, isso causa uma confusão muito grande, sendo que na Bíblia fala de tornar, que é o mesmo que devolver. Então, eu acho que essa hora é uma hora assim, muito séria, porque a galera tem que estar bem ciente do que ele está falando, para não causar confusão. Então, o que o senhor estava tentando falar para a gente sobre isso? Exatamente isso aí. O dízimo é uma devolução. Você voluntariamente entrega a Deus aquilo que não é seu, é dele. 100% é dele. Ah, não, eu trabalhei, meu dinheiro. Deus fecha a torneira do oxigênio. O brabo fica manso na hora. Na verdade, grita por grita, fala Deus morre. Morre 6 minutos depois, 7 minutos depois. Então tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas Deus é o Pai que quer ver a gente bem. Amém? Que quer ver a gente feliz, que quer que a gente gaste bem, que a gente seja feliz com aquilo que a gente ganha. Mas Ele não pode deixar a gente ser filho do diabo e transformar aquele dinheiro em desgraça. Então Ele tem que estabelecer aliança naquilo que é mais difícil para a gente. Porque se você conseguir ser fiel em todos os requisitos financeiros, irmão, olha, é raro você ver um crente da igreja que ele é dizimista fiel. Ele é ofertante. Ele ajuda em missões de forma excelente. Ele é primiciante. E vê esse crente falando bobagem, um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está lá. Não, normalmente essas pessoas são pessoas, tem problema com qualquer um, os problemas fazem parte dos nossos desafios de crescimento. Agora são pessoas o quê? Que estão firmados, ele é alicerçado naquela obra, naquela igreja, que tem estrutura. Aí aquele outro, não, entendeu? Briga aqui, briga lá. Eu aprendi na minha caminhada cristã que normalmente quem mais reclama é quem não faz nada. Quem mais quer saber onde é que está indo, onde é quem não contribui. Porque não há aliança. Deus não pediu dinheiro à toa. Deus falou assim, ó, que vai estabelecer a aliança é o dízimo. É a oferta. Não foi à toa, não. Podia ser outra coisa. Né? Podia ser, você vai dizimar com uma bolsa de sangue a cada 60 dias. Esse é o seu dízimo. Algumas pessoas têm dificuldade, né? Pelo peso e etc. Mas não é muito tão difícil, não. Da vida ganha até um dinheirinho para fazer, ganhar um lanche. Não é verdade? Agora meter a mão no bolso, irmão, olhar as contas, botar a mão na cabeça e falar: o primeiro é do Senhor, só quem tem aliança. Aleluia. Só quem reconhece a grandeza de Deus. Gente, não é meu, é dele, ele me deu tudo. Eu não posso ter. Eu que preciso me adaptar ao que fica comigo e não ele abrir mão. Então isso é uma pessoa nova, que pensa nova. É um ato de adoração também, né? E isso acaba sendo um ato de adoração. Mas não totalmente adoração. Ah, mas Deus não aceita se eu doar? Claro que ia ser uma doação de sangue, uma oferta de tempo, uma oferta de jejum. Claro, tudo é bênção, tudo contribui. Mas o dinheiro é o cara.
Uma coisa, apóstolo, que eu já ouvi muito, assim, irmãos falando que é uma coisa só do Antigo Testamento, que as pessoas se aproveitam para ficar presas. Só que Jesus, lá em Mateus mesmo, ele fala que os fariseus eles davam dízimo do ento, do cominho, do hortelã e tal, né? Aí o Senhor no final fala assim, se vocês não excederem muito a justiça dos fariseus, quer dizer, excederem muito. Não é só dar o dízimo, é excederem muito. O padrão, na verdade, no Testamento é muito mais elevado do que eu simplesmente dizimar também. Com certeza. E ele ainda diz assim, ele ainda fecha assim, fazer tanto uma coisa quanto a outra. Aí o cara pega a dízimo da lei, o próprio Jesus falou que o fariseu, ele dá o dízimo disso, aquilo outro. Fariseu, usa a palavra fariseu como quem dá dízimo é fariseu. Jesus disse que a gente tinha que exceder. Se eles fazem, quanto mais nós. Porque na verdade estava reprovando o fato deles dizerem e não cumprirem. Eles faziam de petulância, eles oravam para se amostrar. Eles jejuavam para se amostrar. E batiam no peito e ela falava, ó Deus, na praça pública. Eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano. Deus, eu sou um cara bom. Eu não sou igual a esse miserável. Jesus fala, viu uma oração, Jesus viu uma oração. Esse miserável vai lá, Jesus ele gosta. Esse miserável, esse cara tem razão. Aí Jesus diz, você acha que quem saiu justificado? O miserável confesso? Ou esse fariseu? Então o que Jesus e Deus deseja é sinceridade. Jesus está ali reprovando o quê? A prepotência, o orgulho. Tá? Jesus está ali reprovando o se amostrar, o dar com essa e essa não pode ver. Então Jesus está mostrando que tudo tem que partir de uma atitude de coração. Agora tem que ser mais excelente e deve fazer tanto uma coisa quanto as outras. Tanto entregar o dízimo quanto jejuar. Tanto entregar o dízimo como fazer bem ao próximo. Tanto entregar o dízimo como orar. Não é só uma coisa, não, eu já entrego o dízimo. Tem gente que vai, eu já entrego o dízimo na igreja, acabou. Eu venho aqui uma vez por semana, sempre venho aqui, entrego o meu dízimo. E essa pessoa deixa de ser importante, mas é importante. Ele entrega o dízimo e é uma coisa para sustentar ele. Agora, para Deus é bom. Pode para a igreja, de repente, está satisfeito. Ele vem uma vez por semana, entrega um dízimo gordão. Não é verdade? Ele ajuda e muito. Mas e para Deus? Tem que exceder. Tem que exceder. Amém, querido? Então, que isso fique no coração de vocês, que vocês não tenham constrangimento de abençoar o povo. Amém? Não tenham constrangimento de alegrar o coração de Deus e ver o povo feliz. O povo satisfeito. Através de quê? De contribuir com a obra de Deus. Essa é a única maneira que o povo vai ser realmente abençoado. Capítulo 4, na página 6, onde a gente vai fechar a apostila. Nós, capítulo 4, página 6. Por quê? Deixa eu explicar. Porque a semana passada eu pedi a vista para falar sobre o grupo de multiplicação. Né? Então ela foi, eu tive que faltar, viajar. Então ela foi do capítulo 3 para o capítulo 6. Então hoje nós voltamos o 5 e vamos fechar com o 4. Está faltando só o 4 para essa postura para acabar de ser apresentada. Ok? Capítulo 4. Aprendendo a documentar-se. Glória a Deus. Você sabe? Tem igreja nossa, missão nossa, que já era para ser uma igreja filiada. O que é uma igreja filiada? É uma igreja que não depende da gente mais financeiramente. Ela tem um pastor, que não pode ser uma igreja sem a cobertura de um pastor. Então ela tem um evangelista na frente da igreja, então ela tem que ser uma missão. O evangelista tem plenos poderes para trabalhar normal, mas é uma missão. Quando aquele evangelista tem o ministério confirmado é pastor, então aquela igreja, aquela missão passa a ser uma igreja. Desde que ela não dependa mais do projeto financeiro. Então uma igreja tem que ser autossustentável, ter um líder para dar cobertura espiritual. Amém? Mas isso aqui, por exemplo, que eu estou falando, você tem que entender muito bem.
A maioria das pessoas não compreende. O que é uma missão? Uma missão é uma legalidade que foi dada para alguém, um líder de grupo de comunicação, um pastor, um evangelista, começar um trabalho no local. Certo? E ali, se ele tem um salão ou não, se é na casa das pessoas, se é debaixo de uma árvore, se é na varanda, isso não importa. Certo? E se tiver uma despesa que o projeto acha que aquilo é interessante, que aquilo vai produzir crescimento daquela comunidade, nós nos esforçamos para poder ajudar. Um aluguel, etc. Certo? A compra de um terreno específico para amanhã. Então, aquilo é uma missão. Depende, mas é uma missão. No momento que já se mantém financeiramente ter um líder, um pastor, então já não é mais uma missão. É uma igreja que pode receber um CNPJ. Tem várias igrejas nossas que não dependem mais do projeto financeiramente. Já tem lugar fixo, endereço, mas não pode ser uma igreja. Por quê? Porque o pastor tem que entender tudo isso aqui. Entende? Ele tem que ter tudo isso organizado. E ele não passou por uma escola como vocês estão passando. Então está na dificuldade, manda a gente para cá, fala para fazer as aulas, está complicado e tal. Ou seja, a situação vai passando, ele vai começar um líder, e a própria conta, etc, tudo certinho, mas não pode. Porque. E como você cresce uma obra, uma igreja, como que Deus vai crescer uma igreja na sua mão, se você não consegue nem registrar? Para que você vai ter um filho se você não consegue, não tem capacidade de registrar ele no cartório? Pensa nisso. Né? Quantos tem filho aqui? Qual dos filhos de vocês não tem registro no cartório ainda? Não tem certidão de nascimento? É um absurdo, não é verdade? É um absurdo, não é? Isso não existe, todo filho tem certidão. Lá nos interiorzão ainda tem problema ainda. Mas hoje no Brasil é algo superado. Uma igreja, ela tem que ter a sua certidão. Por quê, Apóstolo? Porque é bonito? Porque a Bíblia manda? Não, a Bíblia manda obedecer às leis instituídas no país. Vamos ver isso? Lá no início da apostila, Romanos 3, 1 a 7. Você lê tudo. Peguei só aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou às autoridades constituídas. Qual é a maior autoridade em leis do Brasil? É o nossa Constituição. Nem a presidente, irmão, é a Constituição, que a própria presidente ela tem que obedecer à Constituição. Então a Constituição é a maior autoridade desse país. O que diz a Constituição serve para macumbeiro, evangélico, pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo tem que obedecer à Constituição. É claro, no Senhor. Não é verdade? Sempre no Senhor. Então o Código Civil Brasileiro, artigo 16 ao 22, diz: nenhuma sociedade pode existir ou funcionar no território nacional sem ser juridicamente constituída. Então não ter o CNPJ, como muitas igrejas não têm, representa o quê? Uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Então, ou a instituição, a sociedade, é uma missão que está cobertada por uma ordem superior, usando o CNPJ dessa ordem, ou então que seja uma igreja que tenha o seu próprio CNPJ. Se não tiver nem a cobertura, nem CNPJ, está errado. Muito. Abre-se igreja e não regulamenta. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma noção do que é legalidade. Você entra no território, você tem que ter a legalidade. Amém? Você tem que entrar no território debaixo de legalidade. Amém, gente? Está tudo bem aí? Está dando para pegar?
É uma coisa administrativa, mas eu penso que é algo ideal, funcional, né? Então vamos terminar essa lição captando tudo, anotando tudo. Eu vou ser exigente nesse trabalho. Vou ser muito exigente nesse trabalho. Esse trabalho não adianta fazer qualquer coisa, não. Tem que ser uma coisa boa, eu quero que você leia e releia essa apostila. Faça uma coisa de qualidade. Certo? Não pode chegar no território ilegalmente, sem necessidade para isso. Não pode. No caso assim da gente, por exemplo, quando a igreja chegar em países que, por exemplo, comunistas e tal, acho que essas situações, né, de Coreia, como seria proceder nessas situações? Você tem um outro cenário. Toda submissão, ela está no Senhor. Toda submissão está no Senhor. Então você chega num país comunista e que prega um governo comunista. Você não pode ter a fé em Jesus. Ou seja, nenhuma religião é bem aceita. Certo? Principalmente o Evangelho. Principalmente o Evangelho. Então, você não tem compromisso nenhum com esse tipo de governo. Esse governo, ele não é instituído por Deus, ele é uma aberração. Ele é um instrumento de Satanás que Deus está sob juízo. Em cima dele ele vai pagar caro. Então a igreja tem que entrar lá. De contrabando de Bíblia. O Evangelho não está limitado a isso. Certo? Agora, no Brasil, mandar a Bíblia sem nota fiscal. Fazer contrabando de Bíblia. É crime. Você não quer pagar o imposto. Certo? Não é verdade? Agora na Coreia do Norte, manda a Bíblia para o contrabando, não há imposto que você pague, porque é uma luta contra Deus. É diferente. Agora, você deve estar sujeito à autoridade constituída por Deus. Toda autoridade que é votada está em eminência. E as leis não confrontam a palavra de Deus, pelo contrário, as leis, elas são baseadas nos 10 mandamentos. A igualdade, o relacionamento com as pessoas, o respeito à fé, a liberdade, está tudo nos 10 mandamentos. Advogado que estuda direito sabe disso. A base, você vai em qualquer setor jurídico, eu preguei algumas vezes no Tribunal de Justiça, e o Estado é laico, o Tribunal é laico, mas tem dois grandes quadros gigantescos do lado do outro. Um é Jesus sendo julgado, o outro é Salomão e as duas mulheres, julgando as duas mulheres. Por quê? Porque sabe-se que a Bíblia é realmente o pai, a mãe de toda a legislatura. Você sabe disso. Agora, nós não podemos confundir isso com uma aberração, com um governo instituído para se opor a Deus. Por exemplo, o Brasil hoje é um Brasil democrático, é um país que tem liberdade religiosa. Se acabar essa liberdade e a igreja for fechada, proibida de existir, nós vamos ter que continuar existindo como igreja, sem tempo, escondido, contrabandeando Bíblia, certo? Nós vamos ter que continuar existindo, ok? Então nós estamos falando de legalidade dentro de uma nação governada realmente por princípios de Deus. A igreja está incluída neste artigo, e para que se estabeleça judicialmente, é necessária a confecção de um estatuto. Diga um estatuto. O que é um estatuto, irmão? O que é um estatuto, irmão? O que é um estatuto para você? É um documento que representa os valores daquela instituição. Diretrizes o propósito de forma que a instituição foi criada. Isso aí. Se transforma em lei. Por exemplo, então, eu não posso fazer um estatuto questionando a legislação do país, é verdade ou não é? Eu não posso fazer um estatuto, o estatuto é bíblico, mas ele não pode confrontar a Constituição, tem que estar debaixo. Por isso nós temos que orar muito pelos nossos políticos, para que eles não criem leis que a gente seja obrigado a romper com eles. Porque se chegar o momento e a gente tiver que romper com eles, temos que romper. E é terrível.
Por quê? Porque embora a gente tenha que romper, se a gente tiver que romper, a gente tem que quebrar a legalidade. E aí é guerra. Então nós temos que orar para Deus estar sempre abençoando os nossos políticos, para que há leis pelos quais, de fato, uma sociedade existe. Sociedade não tem que criar leis religiosas. A sociedade tem que criar leis para o bem-estar dos seus cidadãos. Certo? Para administrar os seus cidadãos. E não para falar da religiosidade de cada um. Tem que haver liberdade. Pelo contrário, nossa Constituição garante a liberdade religiosa. Eu posso colocar tudo no estatuto, dentro da crença que temos na Bíblia, como o macumbeiro pode fazer a dele, como o budista pode fazer a dele, não há nenhum limite. Desde que esteja tudo debaixo da Constituição do país. Eu não quero CNPJ. Você é obrigado. Todos têm que estar debaixo do que a Constituição manda. Nenhuma sociedade pode existir, nem funcionar. Ou seja, tem igrejas que não existem, ela existe no papel, mas já não funciona. Nem existir, nem funcionar. Não pode ter nada que não tenha o CNPJ, o estatuto. Quando uma empresa, um órgão, uma associação está dentro da legalidade, ela tem direitos. A igreja tem direitos financeiros. A igreja tem respaldo. Nós vamos ver, por exemplo, quais são os respaldos que a igreja tem. Um quórum. O que é uma Assembleia Geral Extraordinária? A reunião do ministério. É a reunião do ministério. É uma reunião do ministério. Claro, você vai estabelecer uma igreja, você tem um grupo. Você tem uma diretoria. Você tem um grupo que está com você. Mas a reunião é extraordinária. O que significa isso? Fora do normal. Atenção, hein? Mas o que é uma reunião ordinária? A escola de profeta. Todo sábado, 2 horas da tarde. O que é extraordinário? Mas a escola de profeta, ela vai ter uma aula extraordinária. Tem que tratar um assunto extraordinário. Segunda-feira à noite. Então, para apontar um estatuto, a reunião não pode ser ordinária. Tem que ser extraordinária. Tem que ter um foco específico. O assunto daquela reunião é específico. Ok? Quem entendeu diz amém. Amém. Quem não entendeu, pergunta. Fala aí. Extraordinário seria só um grupo selecionado de pessoas? Não. Você não é aberto para... Nunca um assunto de estatuto é aberto para quem quiser. O estatuto é feito por uma diretoria e pelos membros comunhão ativo daquela denominação. E ordinário seria? Ordinária, uma coisa aberta? ordinárias são as reuniões que aquela instituição tem, regulares mensais. O que a gente tem ali que é aberto é o público. Então, assim, as igrejas tradicionais fazem aberto. Isso, tem as reuniões de conselho. Mas é aberto em certo sentido. Por exemplo, é uma assembleia. Mas o que ela faz? Só tem direito a voto quem? Só os membros. Como? Não. Entende? Então não é aberta. Ela é aberta no sentido de Fala só fala. certo? Mas na hora do vamos ver, do assinar é os membros de comunhão, que é ilegal. Uma pessoa tem uma entidade assinar por ela. Certo? Então o que é uma reunião ordinária? É uma reunião que sempre acontece de hora marcada. O que é uma extraordinária? Ela não foi convocada especificamente para esse fim. Nota isso. Isso é importante. Com quórum. O que é quórum? Ou seja, essa reunião, para ser feita, ela tem que ter quórum. O que é quórum? Porcentagem. Majoritária. Se acima da metade que eu posso votar. Acima da metade. Existem outros tipos de quórum. Critério para isso? Existem outros critérios. Quórum é um critério de número mínimo de pessoas. Existem vários critérios. Cada reunião tem que ter 2 terços, 1 terço, tá? Mas, na pior das hipóteses, a metade mais um, que é a maioria. Então, um estatuto não pode ser feito, vou fazer um estatutozinho aqui, vou aprovar aqui mesmo, vou levar no cartório, você não vai conseguir. Você pode fazer, alguém vai idealizar, você junto com o advogado, o estatuto você não traz para a igreja, vamos falando aí. Não, o estatuto você faz com o advogado, ou se você tiver experiência para isso,
monta dentro da visão, depois você vai levar para a sua diretoria, ou você tem, que é membro daquela instituição, para ler todos os itens e aprovar, certo? Uma vez aprovado, você vai levar ao cartório para o reconhecimento. As atas e outros documentos a serem registrados devem ser digitados em 3 vias, diga 3 vias, de igual teor. Tudo que vai para o cartório tem que ter 3 vias, encaminhados ao cartório de registro das pessoas jurídicas, em nome do oficial de justiça, pedindo o registro. Depois de registrado, a denominação deverá ser inscrita na Receita Federal, através do seu CNPJ, e solicitado alvará de funcionamento de corpo de bombeiro. É uma luta, né? É dele, fala que tem que isso, né? Mas pedimos o nosso, que batalha. É hoje, né? Foi bom até eu vir aqui para lembrar, hein? Olha isso aí, tá? Já pedimos o nosso, é hoje, já pagamos as taxas, não recebemos as visitas do corpo de bombeiro. Que é sério, na verdade, precisa ter alguém. O corpo de bombeiro é do demônio. Não, o corpo de bombeiro vai vir e falar assim: é perigoso, isso aqui você não pode, isso aqui você tem que trocar. E ele fala que sabe, amém? Não é fácil falar que é do demônio, mas não gastar, né? Etc. Então, a contratação de um advogado para a elaboração do estatuto e de um contador para encaminhamento da documentação aos órgãos públicos, se faz necessário. Com esses documentos, a igreja se isenta de pagar. Olha aí, aquilo que a Altina e o Daniel precisam levantar, sobre a Altina, sobre o que a igreja passa a ter, certo? Por estar legal, né? Então vamos lá, primeira coisa, fica isento de pagar o imposto de renda. Tem que declarar, rigorosamente, mas não vai pagar o imposto de renda, certo? Serviços diversos e outros, embora tenha que apresentar regularmente suas declarações. Por exemplo, o carro da igreja, na igreja de carro, tem certos documentos que a gente paga, eu não lembro se é o IPVA. Eu acho que é o IPVA. A igreja é isenta. Certo? Então, tem muitas situações em que a igreja passa a ter benefício financeiro de incentivo por ser uma organização com objetivo não financeiro para funcionar. Amém? Fala com Daniel. Para isso, tem que ter no seu estatuto a alegação de filantropia ou não? Tem que todo estatuto de uma denominação religiosa, ela tem que ser sem objetivos de lucro, sem fins lucrativos. Então, na verdade, por isso é que ela ganha isenção. Exatamente, como a ONG, como etc. Tudo que é sem fim lucrativo ganha o incentivo do governo para funcionar, que é a abstenção de alguns tipos de impostos. A empresa, por exemplo, a nossa empresa, ela tem até um valor limite de faturamento e nós somos isentos do imposto de renda. A gente declara, mas a gente também não paga, porque tem um valor, ela tem um imposto. A igreja tem isso ou não? A igreja não importa, pode ser, por exemplo, a nossa, que é pequenininha, a mundial, a universal. É justamente por causa dessa causa de filantropia. Exatamente, porque a igreja não tem objetivo financeiro. E é por causa disso que muita gente também cai do cavalo, porque fica tentando colocar na igreja, atrelar na igreja, sistemas empresariais para poder não ter impostos. As megas igrejas muitas vezes realizam e tem problema depois na malha, e vai preso, pastores, aquelas coisas complicadas que a gente vê, né? Porque tenta se aproveitar dessa legalidade colocando filiações com objetivos financeiros dentro da filiação sem objetivo financeiro, né? Então, a importância de uma igreja estar organizada vai desde o campo financeiro até o campo espiritual, né? Então, nós vamos agora, só para a gente entrar numa ata, o que é uma ata?
Eu quero saber, vou fazer a pergunta a cada um. Vamos ver se vocês estão prontos para responder. Uma igreja vai ser fundada. Primeiro documento que ela precisa ter. Quero saber se alguém vai responder correto essa pergunta. Primeiro documento, primeiro. Vamos reunir o povo, já estamos fazendo núcleo e tal. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro documento para dar sequência aos outros. Como é que é o nome desse documento? Ata de fundação. Ata de fundação. É a ata de fundação. Então, o que é a ata de fundação? É o documento que vai provar que aquela instituição existe e que ela começou a existir com respaldo, com pessoas que assinaram, certo? Que assinaram. Não necessariamente tem que ter o presidente já instituído, etc. Porque é uma ata que vai apenas declarar o quê? Que a instituição começou. Agora, muito bem, a instituição já existe. Ela começou a funcionar. Está com a ata de fundação. Nós já fizemos a primeira reunião para dar legalidade a essa instituição. Qual a segunda ata? Sim, registral, mas qual é a segunda ata? Reunião. Eu já estou falando uma diferente. É porque eu já estava perguntando qual é a segunda ata. A primeira ata que foi o Inês vai fazer, o primeiro documento, é a ata de fundação. Existe um grupo que acordou que aquela denominação deve começar. Logo em seguida tem que ser feita uma outra. Senão ela não tem diretoria. Segunda ata é a eleição da diretoria. Ok? Após, uma pergunta. Por exemplo, a gente vai começar um projeto no outro país. Como é que A pergunta da irmã Tiana, vamos ouvir da pastora Tiana. Como é que funcionaria no caso? Nós estamos começando em qualquer outro país do mundo. Começa um projeto lá. No caso, para começar, você vai começar, assim, começa uma multiplicação e tudo. Você está lá embaixo de uma legalidade Isso, do projeto brasileiro. Isso. Deve ser uma missionária do projeto brasileiro. Então você está debaixo desse respaldo legal. Você pode pregar o evangelho, o país tem liberdade pública. Mas você agora tem um grupo de pessoas que você quer organizar, quer alugar um espaço. Mas você não pode alugar um espaço, fazer aqui. Aí você precisa chamar esse grupo, fazer uma ata de, se for a mesma lei que rege o Brasil, normalmente é, você vai agora fazer uma ata de fundação. A fundação daquela Comunidade local. Você já tem inclusive toda a base do estatuto. Você não pode ir nem contra a Constituição daquele país e nem contra a Constituição Semeando Remo. Então você vai usar o Estatuto da Semeando Remo, a Constituição do país, para montar o estatuto local. Você está em outro país. Se a igreja brasileira, no Amazonas, não precisa nem de estatuto. O estatuto do projeto é o estatuto dele. Ele só vai mexer em um número, ou dois números, no CNPJ, que vai viver com o estatuto que já existe. Saiu do país, aí tem que ter toda a regulamentação daquela nação. Se tiver alguma mudança, alguma questão de lei, ele sempre quer denunciar. também tem que ser daquele país. Vocês? O registro também. O registro é daquele país. Os cartórios daquele país. Entendeu? Tá? Então tem que ter esse cuidado. Uma igreja ela não pode sobrepor a nossa Constituição Federal. Exatamente. Nós temos algumas regiões no nosso Brasil que o governo, por exemplo, ele não pode se alistar com o serviço militar, na Noruega. Isso aí é ilegal. É ilegal. É ilegal. Isso não está escrito. No estatuto dele não está escrito. Isso ele escreveu no regimento interno. Porque se ele escrever no estatuto deles, ele não passa no registro de cartório. Isso é analisado no cartório linha por linha, palavra por palavra. Na prática, eles
Aí na prática ele faz, ele está ilegal. Ilegal porque isso não é um mandamento bíblico. A Bíblia diz que a gente tem que estar debaixo da autoridade. Ah, mas se a pessoa listar, vai para a guerra. Vai para a guerra, vai matar os outros. A Bíblia, o não matarás na Bíblia é uma questão de tradução. Não é que Deus manda, não assassinarás. Certo? O Israel não vai matar. A lei de Moisés não matarás, dentro da nossa tradução. O Israel não vai matar. Não pode assassinar. Quem assassinar, morre. Agora, vai para a guerra, para lutar para defender a sua nação, você está debaixo da legalidade daquela nação. Certo? Policial militar. Vai defender alguém, mata o bandido. Está debaixo da autoridade da corporação, daquele regimento, e ele não está em pecado. Entende? Ele não está em pecado. Então, quando uma igreja raciocina dessa forma, é uma igreja que está sem entendimento, sem fluxo de entendimento. Porque também está debaixo da autoridade do trabalho dele também, né? Porque... Com certeza. Com certeza. E a Bíblia jamais disse. A Bíblia jamais disse que nós não poderíamos matar, mas assassinar. Certo? A Constituição brasileira diz que você é obrigado a preservar a sua vida. Então, se você tiver uma situação em que tiver que se defender, você tem um direito legal de se defender. Certo? Para você, o cara não avisa. Aí o cara fala, vou te empurrar. Dobrar o joelhinho, tenta sair fora para deixar o cara vivo. Certo? Mas na verdade, se você, na guerra, na briga ali, o cara caiu no buraco, você não vai ser condenado por aquilo. É chamado de legítima defesa. Né? Então, por isso, um crente pode e deve se alistar, deve obedecer à lei do seu país. Assim como pode e deve ser um policial. Sem problema nenhum. Tá bom? Beleza? Então, o segundo documento que foi feito foi uma ata de diretoria. Quem é o líder de uma diretoria? Diretoria tem um líder. Como é que é o nome do líder? Presidente. Certo? Presidente. É o que exerce o quê? A administração. É o responsável. Todo presidente precisa de quê? De um vice-presidente. Ou 2 vice-presidentes. De acordo com o seu estatuto que você vai ainda montar. O estatuto que nós vamos fazer, do projeto, por exemplo, são 2 vice. Poderia ser 1, poderia ser 3, poderia ser 5. Certo? Nós estabelecemos 2. Então, presidente, primeiro vice, segundo vice, e o próximo? Depois do presidente e seus vices, quem vem? Tesoureiro ou secretário. Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Pode ter o terceiro tesoureiro, pode ter o quarto. Nós estabelecemos 2. Primeiro secretário, segundo secretário, pode ter o terceiro, pode ter o quarto. Nós estabelecemos 2. Certo? Então aí você tem uma diretoria. Essa diretoria representa a coletividade. Ela vai se reunir para representar a coletividade. Então, depois... Essas pessoas são levantadas como nas reuniões de formar diretoria ou dentro do grupo, da coletividade ou dentro do grupo. Porque eles estão sendo formados. Isso aí. Aí aquele grupo ali elege um presidente, elege um vice-presidente, elege um vice-presidente, elege um segundo tesoureiro, secretário e segundo secretário. Aquele grupo elegeu. Muito bem, uma vez eleito aquele grupo, essa diretoria vai encaminhar agora os processos. Qual o próximo passo? Agora é o estatuto. Certo? Agora aquela diretoria vai convocar os membros para a formação, a leitura, o estabelecimento do estatuto da denominação. Mas como é que eu chamo a diretoria para participar dessa reunião? É um documento. Qual é o nome desse documento?
Edital de convocação. Precisa ter, ó, eu dei um exemplo aqui na página 9. Tem na página 9 no final. Vimos por meio desta convocar os abaixo relacionados para participar de uma reunião a fim de alterar o cabo do primeiro tesoureiro do projeto Semeando Remo. A reunião acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2013 na missão da São Amado. Então isso é um edital de convocação. Para você realizar uma reunião que tem efeito jurídico, que vá para o cartório ser registrado, você precisa convocar essas pessoas através de um documento. O nome desse documento chama-se edital de convocação. Guarda essa apostila o resto da vida. Certo? Você vai precisar dela. Muito bem. O pessoal compareceu à reunião. Certo? No local e hora indicada. Qual outro documento precisa ter? A ata está sendo feita pelo secretário. O edital de convocação trouxe as pessoas da reunião. A ata a secretária está fazendo. O estatuto é o assunto que nós estamos tratando. Ata de alteração. Lista de presença ou relação de presença. Ou seja, vai conferir se quem foi convocado está presente para analisar o quê? Para saber se a reunião tem legalidade. Como que nós sabemos que a reunião tem legalidade? Vou perguntar agora. Como que nós sabemos que uma reunião tem legalidade? Ou tem maioria, não tem quórum. Então você convidou 10 pessoas, só vieram 4. Você pode realizar a reunião? Não. Quantas pessoas tem que ter no mínimo? 6 pessoas. Senão você não tem respaldo, você não tem legitimidade para começar uma denominação se você não consegue receber as pessoas, a maioria das pessoas que você convocou para estar na reunião. Então o nome disso chama relação de presença, que você vai fazer com o nome da pessoa, com a identidade da pessoa, com o CPF da pessoa, com a assinatura da pessoa, para mandar anexado a ata para registrar no cartório. Certo? Então, você, primeiro, fez a ata de fundação. Segundo, convocou a diretoria através de um edital de convocação. Convocou as pessoas que você entende que vai ser seus diretores. Fez a relação de presença de quem esteve presente. E fez a votação para saber quem é o presidente, o vice, e uma ata de tudo isso. Então, pronto. Você já tem condição de registrar a igreja no cartório, uma vez agora fazendo só o estatuto social. Certo? Ok? Dúvidas até aí? Dúvidas? Tranquilo? Então agora você vai levar o documento das atas. Você quer registrar a ata no cartório, né? Você já tem a ata de fundação e você já tem a ata de diretoria. Você tem a relação das pessoas que estiveram presentes e você convocou no edital de convocação. E você quer dar legalidade a tudo isso. Então você vai levar o cartório de registro civil da sua cidade, não é de outra, da sua cidade, onde está o endereço da sua igreja. E como que você vai fazer agora? Você tem que ter um documento para levar isso para o cartório. Se você levar no cartório, é aqui. Dá para você registrar essas atas aqui? Não vai registrar. Você tem que levar em quantas vias? 3 vias. Com um documento escrito. Página 10. Exemplo de requerimento junto ao cartório para registro. Ilustrício do senhor oficial do cartório de registro civil das pessoas jurídicas, no caso do projeto Guarapari, que é nosso terreno está em Guarapari, na Vila do Sol, né, onde a gente vai construir nosso escritório central. Projeto Semeando Remo consegue a Rua Manuel Loyola, quadra 77, lote 12, Vila do Sol, Guarapari, Espírito Santo, inscrita no CNPJ 17.500, que aqui já tinha CNPJ, foi um outro documento. Neste ato, representado pelo seu representante legal, o senhor Marcos Antônio Santana, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Senhoria a verbação da ata de alteração do primeiro tesoureiro. Por que tem CNPJ aqui? Porque nós já estamos lá na frente, nós já estamos trocando o tesoureiro. Se fosse
Apenas para registrar a ata de fundação, teria CNPJ ou não teria CNPJ? Não teria CNPJ, porque para o CNPJ você precisa do estatuto. Porque o governo quer saber como que essa organização procede, como que é a legalidade dessa organização. Entende? Então o CNPJ é o último a fazer. Só tem CNPJ nessa ata aqui, nesse requerimento aqui, porque esse requerimento é de uma coisa que já, o projeto já existia, certo? Se fosse seu primeiro requerimento, não teria, ok? Então agora o cartório legitimou, a sua igreja existe, já está reconhecida, ela já tem a certidão de nascimento, tem nome, ela está no cartório. Agora você precisa o quê? De leis que vão reger a sua igreja. Então precisa fazer o quê? Convocar a diretoria através de quê? Edital de convocação, ata, relação de presença, certo? Um advogado para conferir todo o seu estatuto bonitinho, certo? E agora você leu para o seu plenário tudo que está dentro daquele estatuto, aprovaram a maioria, metade mais um, ok? Então agora você vai levar o estatuto para ser registrado. Uma vez o estatuto registrado, o que você tem agora para fazer? Você tem tudo isso é pago, tá? Só para lembrar. O pessoal não concorda com o dízimo. Inclusive não é barato, né? Então, o advogado é caro, o contador ia conseguir meio salário por mês, porque o dele influenciou, normalmente é né? Então, tudo é pago, certo? O cartório é pago, cada documento desse é pago, em torno de 50, 60 reais cada documento, certo? Tudo é pago. Por isso que eu vou seguir de deve fazer, né? Por isso que eu vou seguir deixa ele fazer. Porque sabe que é uma grana, sabe que gasta. quando eles não. Exatamente. Fica sem respaldo. Né? Mas no cartório é para entidades sem fins lucrativos. Então a entidade empresária, ela fica comercial hoje disso. Olha que interessante, o pessoal empresarial. Cartório que se trata, no nosso caso, de instituições religiosas, partidos políticos, associações, é tudo. Sociedade simples é tudo em cartório. Quando não, é uma sociedade empresária que visa o lucro como objeto social, ela é comercial. Aí tem um processo totalmente diferente. Com certeza bem mais. Tem que fazer consulta breve, tem que fazer. Amém. Então, queridos, nós estamos agora no Estatuto Social. Nós vamos estudar. Página 11. Antes de a gente começar a página 11, volta um pouquinho na página 8. Na página 8. Quando a gente tinha registrado o nosso estatuto, na hora que eu mandei para o David o nosso estatuto para fazer o CNPJ, descobriu que havia um erro no endereço que já estava no estatuto. Então, antes de conseguir o CNPJ, que é a última coisa, eu tive que fazer o quê? Alterar, página 8. Alterar o estatuto. Aí você precisa fazer tudo de novo. Edital de convocação, relação de presença, ler o problema, assinar tudo de novo, as atas, viu? Como é que uma ata é assinada? Tem os nomes das pessoas, cada um assina em cima. Você viu como é que é uma ata? Vou ler só da alteração do estatuto, para você ver como é que é uma ata. A ata, você não põe parágrafo, ok? Você não põe parágrafo, certo? Você opta sempre por palavras ao invés de número, menos número possível, certo? Então começa a reunir-se no dia 1º de novembro do ano de 2012, às 21 horas, na missão Rema da Barra, situada na Rodovia do Sol, Barra do Jucu, Vila Velha, Espírito Santo. A diretoria do projeto Semeando Rema para alterar o endereço da sede nacional. Pastor Marcos Antônio de Santana, presidente,
informou aos presentes que o endereço registrado no Estatuto Social no cartório, no artigo 1, foi mudado pela Prefeitura de Guarapari, portanto não confere com o endereço atual e registrado nos Correios. Pediu, portanto, a aprovação de todos para a alteração do endereço conforme artigo 44 das disposições finais, que deixará de constar. Estrada ES 477, 477, Lote 2, Cidade do Sol, Guarapari, 29200, para constar. Estrada Manuel Loyola, 477, Lote 2, Cidade do Sol, Guarapari, 29226 e 75. Passando, então, esse a ser o endereço atual da sede nacional do Projeto Santo Antônio, que foi aprovado por unanimidade por todos os presentes, dando assim por encerrada a reunião às 21h45 com uma oração. Eu, Sandra Márcia, Patrícia Muniz, segundo secretário, lavei presenteado, que após vir e aprovado, vai assinar comigo, pelo presidente e demais presentes. Guarapari, 1 de novembro de 2012. Presidente, vice-presidente, segundo presidente, segundo secretário, tesoureiro, e etc. Todo mundo assina e aí a gente leva de novo ao cartório.